Jeremias, capítulo 29, verso de número 11. Olha o que diz este versículo. Pode procurar tranquilo, vamos todo mundo encontrar. Não tem problema. Amém? Vamos lá? 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Eu chamei essa mensagem de hoje de não se sinta esquecido. Não se sinta esquecido, meus irmãos e minhas irmãs. Quando nós falamos uma frase que está encucada nas nossas mentes, né? Deus está no controle. É até bonito, né? Esta frase, inclusive, tem alguns que fizeram camisetas, e belas camisetas com esta frase. Deus está no controle. Essa é uma afirmativa muito forte, que pode ser pontuada, explicada de diversas maneiras. E eu separei algumas frases aqui de grandes homens e mulheres de Deus que falaram um pouco sobre isso. Uma delas é a seguinte: Deus está no controle de todos os átomos de seu universo. E mesmo as coisas que parecem estar em contradição direta com o seu amor, um dia serão vistas como confirmação dinâmica do seu poder. Olha outra frase falando sobre isso. O mundo inteiro está ordenado e organizado de forma que tudo vá ao encontro das necessidades do povo de Deus. O Senhor está no controle de todas as coisas de tal maneira que as coisas que acontecem vão cumprir um propósito das necessidades do povo de Deus. Olha outra frase muito bacana. Tudo o que acontece no mundo executa a mesma obra, a glória do Pai e a salvação dos seus filhos e filhas. Olha o que disse um pregador puritano inglês: Deus cuida de nós, purifica-nos e continua a sua obra em nós até nos levar ao fim de sua promessa. Ou seja, aquilo que o Senhor começou, Ele continua lapidando até que seja concluído. Olha outra frase interessante. O que Deus faz, Ele sempre teve o propósito de fazer. Dizer que Deus está no controle é dizer isso de outras maneiras. A causa de Deus nunca corre perigo. O que Ele começou na alma e no mundo levará até o fim. O Senhor não desiste, o Senhor não para pelo caminho, o Senhor não deixa o negócio mais ou menos. E eu termino aqui com a frase da missionária belga Elisabeth Elliot, que vai dizer assim, ela já é mais, pega um pouco mais pesada aqui, ela diz assim: Deus sabe o que está fazendo e não tem nenhuma obrigação de nos dar qualquer explicação. Quando nós dizemos e afirmamos que Deus está no controle, isso é muito profundo. Isso é belo de se perceber, que nós não estamos à deriva, mas o Senhor é aquele que cuida de cada detalhe daquilo que está acontecendo na nossa vida. E isso é para que nós venhamos a nos encher de esperança e de confiança de que o Deus que nós servimos não é pequeno, não. O Deus que nós servimos é imenso, é o Senhor quem cuida daqui, dali, de modo a nos surpreender. Como filhos e filhas, às vezes nós pensamos que somos esquecidos, mas não somos esquecidos pelo Criador do universo. O Senhor não esquece dos seus filhos e filhas. O livro do profeta Jeremias, nós já falamos, principalmente no começo do ano, a série de mensagens que nós falamos em Jeremias, ele é dividido em várias sessões. As sessões que antecedem aqui o capítulo de número 29 vão mostrar um cenário de total destruição, de invasão, de dificuldade, de tristeza, de sofrimento. E nos capítulos e nos versos que vão terminando o livro, o profeta está aqui lembrando o povo de que um juízo foi direcionado por Deus para lapidar, para tratar, para tirar tudo aquilo de ruim que estava na vida do povo,
mas de que o Senhor era aquele que cuidava, daquele que estava firme nos seus propósitos, a fim de que o povo se levantasse e mantivesse as chamas da esperança convicta de que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Meus irmãos e minhas irmãs, filhos e filhas de Deus, esta mesma, isso que o Senhor estava tratando no seu povo lá na antiga aliança, é o que o Senhor está tratando em nós, a fim de que nós, como seus filhos e filhas, venhamos a manter as chamas da esperança acesa, de que de fato nós afirmamos, e quando afirmamos sabemos a profundidade que é dizer: Deus está no controle. A chama acesa, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E só esse verso, de um contexto muito belo aqui, do capítulo de número 29, já nos mostra tantas evidências de que Deus é aquele que cuida de nós, e nós podemos estar seguros de que nós não estamos esquecidos, pois nós sabemos em quem temos crido, e em primeiro lugar, nós cremos no Deus que conhece. Olha o verso de número 11, o comecinho diz assim: eu é que sei. O Senhor dizendo: eu é que sei. Nós cremos em um Deus que conhece e sabe das coisas mínimas, simples, pequenas, talvez que a gente nem perceba muito bem, talvez que nós não damos importância às vezes, mas o Deus que nós cremos, Ele conhece os detalhes mínimos. Assim como também as coisas complexas que acontecem à sua volta. Deus não está desconexo, Deus não está desatento ao que está acontecendo, como creem, por exemplo, os deístas, que acreditam em um Criador que criou todas as coisas, mas se ausenta, não interage com a sua criação, como aquele que dá corda em um relógio e se ausenta e deixa o relógio tocar sozinho. Alguns creem dessa maneira. Nós não, nós sabemos em quem temos crido. Alguns creem, como os panteístas, de que há divindade em todos os lugares, há seres divinos em todos os lugares, e tudo ali tem uma divindade, são muitos deuses, e isso e aquilo. Ou como alguns afirmam, que são ateus, não creem, negam a realidade. Presta atenção, alguns negam a realidade da existência de Deus. Mas nós não somos assim. Nós somos, nestes termos, os teístas, aqueles que acreditam em um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Nós cremos neste Deus, e o que é maravilhoso é percebermos aqui a expressão, o verbo utilizado aqui nesse começo do verso 11, né, o saber aqui, significa um saber de forma relacional. Eu é que sei, é um saber de modo a interagir com aquilo que foi criado. Esse é o Senhor, o Deus que conhece as pessoas em seu íntimo, no mais profundo do nosso ser. Nós cremos neste Deus. O Salmo de número 7, verso 9 diz: pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Mateus 10:30 vai dizer: e quanto a vós outros, até os cabelos de todos da cabeça são contados. Tá certo que alguns é mais fácil, mas até aqueles que têm bastante cabelo, o Senhor conhece os detalhes. É este Deus que nós servimos. Apocalipse, capítulo 2, verso 23 diz: sou aquele que sonda mentes e sonda corações. Esse é o Deus no qual nós servimos. Esse é o Deus que conhece. Eu sei, eu conheço. Quando dizemos isso, afirmamos isso do nosso Deus, o conhecer do nosso coração, é o Senhor também que conhece dos nossos sofrimentos. É o Senhor que conhece talvez aquilo que nós não compartilhamos com ninguém até hoje. Aquilo que toma lugar no nosso coração e dói, gera dor. O Senhor conhece. Aquilo que a gente tenta guardar as 7 chaves, o Senhor conhece. O Senhor conhece aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Cremos num Deus que conhece a mim, conhece a você, conhece a todos nós. Isso é motivo de alegria, é motivo de descanso, de saber que nós não somos esquecidos, apesar de que às vezes nós nos sentimos esquecidos. Assim como nenhum delito escapa do reto juiz, podemos descansar, pois nada fica escondido diante do médico dos médicos.
Assim como as nossas falhas, e nós devemos sim sempre apresentar ao Senhor: Deus, me perdoa. Senhor, tem de misericórdia, porque pequei, porque errei. O salmista vai dizer: enquanto calei, os meus ossos envelheceram, estava tudo atrofiado, estava tudo ruim, porque eu estava tentando esconder do Senhor o meu pecado. O Senhor sabe, Senhor, perdoa. Assim como no mais profundo, e a ideia de brincar aqui, né, com o juiz e com o médico, é que o juiz encontra o problema e vai bater o veredito, mas o médico vai ali a fundo examinando a fim de curar, a fim de limpar, a fim de restaurar, a fim de eliminar o problema, a fim de dar saúde, a fim de dar vida. Este é o Deus que nós cremos. Amém, igreja? Esse é o Deus que nós cremos. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Isso é maravilhoso, isso é bênção demais. Isso é bênção demais. Em segundo lugar, o texto ainda nos diz do Deus que pensa. Continua o verso de número 11 aí. Olha o que diz. Eu que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Que pensamentos tem o Senhor dizendo que pensamento, o que eu penso a respeito de vocês. O verbo aqui pensar, ele significa no texto a ideia de planejar, de decidir pelo outro, de ajudar, de somar. Quando nós falamos dos planos de Deus, nós estamos falando da ação de uma poderosa mão por meio de uma poderosa mente. Olha que coisa maravilhosa. A ação poderosa do Senhor por meio da sua mão forte. Foi pensada por meio de uma mente poderosa, tremenda, tremenda. Talvez nós venhamos a pensar hoje em dia no caos que está à nossa volta, né? Quem será que está governando? Quem está regendo todas as coisas na terra hoje em dia? Se de fato, meu irmão e minha irmã, você crê na Bíblia, crê que ela é verdade, crê que ela é palavra de Deus, não deve existir sombra de dúvidas de quem está cuidando, não deve existir incertezas. Deus criou todas as coisas, assim como domina e reina sobre todas as coisas. Há uma famosa frase de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, que ele diz, olha que tremenda essa frase: Deus escreve com uma pena que nunca borra, fala com uma língua que nunca erra e age com uma mão que nunca falha. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Senhor que pensa sobre nós. Os dias atuais são marcados por questões complexas, que muitas das vezes nos deixam assim chocados. Gente, isso está acontecendo. Senhor, está acabando tudo. Senhor, como que a gente vai lidar com tamanha situação? Mas o Deus no qual nós servimos, Ele consegue lidar com todas essas questões. No decorrer da nossa vida, e às vezes por algum momento, a gente começa às vezes até a acreditar, ou já vivemos assim, né? Acreditando em fábulas, em contos de fada, acreditando e pensando no mundo aqui agora, sem problemas, sem dificuldades. Mas quando a realidade da vida, das responsabilidades batem à nossa porta, a gente fala, poxa, o mundo é difícil, né? O mundão é cruel e nós precisamos estar atentos quanto a isso. Nós somos obrigados a crescer. Talvez por um momento, né? Em alguns momentos da vida a gente começa a pensar, é tudo belo, tudo maravilhoso, mas a realidade da vida bate à nossa porta e a gente precisa amadurecer. Deixa eu ilustrar isso de outra maneira. Isso aqui é importante a gente entender, né? Por algum momento da nossa vida, um xaropinho doce é uma maravilha, gostoso, né? Um remedinho, um chazinho da horta, né? Às vezes nós não tomamos muito xarope, né, Salles? O Salles fez uma cara para mim e falei, Senhor, nunca tomou xarope. Chá da horta, né? Um chazinho de erva cidreira, chazinho de hortelã, bem docinho. Por muitas vezes ele resolve o problema, né? Ajuda. Ou só aquela sensação de tomar o chá, já estou melhor. Eu tenho um primo que gosta tanto de remédio, mas minha tia não estava vencendo dar remédio para ele, e ela comprou aquelas caixinhas de tic-tac, parece um remedinho, né? E dava tic-tac para ele, né? Estava sentindo isso, toma tic-tac. E o menino tomava ali, mas era um remédio, santo remédio, mas que não reclamava mais, naquela anseio de tomar um remédio, mas era docinho. Tem situações da vida que o remédio docinho não dá certo, né? Não resolve. Vai ter que ser uma questão mais pesada. Talvez aquela vacina que dá uma reação e acaba com a gente, sabe aquela? Ou tomar aquele remédio, ou aquela injeção que
Senhor. Já vai sentindo dor antes da picada, né? A hora que pica, então, morre. Depois o Senhor traz de volta a vida. O que eu estou querendo dizer com isso? De que há momentos na vida que a gente vai precisar mergulhar em mares profundos. Me veio aqui a frase, posso citar, Sofia, a sua frase? Tão bacana, quarta-feira, posso citar? Se falar não, eu já ia citar também, né? Nós estávamos conversando quarta-feira nos pequenos grupos, né? Falando sobre isso, maturidade, lidar com questões difíceis da vida. E como que foi a expressão lá? Da filosofia? Solissofia, como que é? Me ajuda? Filosofia. A filosofia, né? Falou uma frase muito interessante, que hoje em dia pessoas estão mergulhando tão fundo em coisas tão rasas. Olha que coisa. Eliel, temos que investir nessa menina aí. Tem futuro. Para filosofiar, né? Mas é bacana, eu fiquei pensando nessa frase. Quantas pessoas estão mergulhando profundo em coisas rasas? Quando nós pensamos assim, às vezes na vida, a gente quer só, às vezes, ficar tomando ou lidando só com o xaropinho, mas necessidades maiores exigem de nós mais maturidade para lidarmos melhor com as questões à nossa volta. E nada melhor, por que eu estou falando isso? Nada melhor, não tem fonte mais segura de buscarmos um vigor espiritual, em aprendermos, em crescermos com o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Daniel, capítulo 11, verso 32, vai dizer: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Né? Ou seja, quanto mais nos relacionarmos com o Deus que sabe, o Deus que conhece, nós vamos nos aprofundar cada vez mais para lidarmos com os dias que estão à nossa volta. Dias de uma crise mundial. Dias onde todos os lugares, em todos os momentos, de modo maior ou de modo menor, as pessoas estão aí chocadas com muitas coisas. Nós, né, às vezes amanhã uma notícia, quem imaginava esse cenário, né, desse contexto aí, principalmente agora que está alarmando as mídias, né, do Afeganistão, né, situação que já era ruim, agora está pior. Né? Quem imaginava, está todo mundo chocado com isso que está acontecendo. Mas Deus não se surpreende com mais nada. O Senhor não tem espanto, né? Não há nada que aconteça que seja inesperado para aquele que tem o controle, para aquele que é todo-poderoso. Deus é aquele que pensa, e como filhos e filhas de Deus, como imagem e semelhança de Deus, nós devemos também ser aqueles que pensam, uma mente pensante, uma mente que o busca. Conhecer as verdades de Deus, conhecer a Deus e as suas verdades, nos faz descansar nos seus cuidados. E a ideia aqui, igreja, de descanso, não é a ideia de viver de qualquer maneira, mas é a ideia de não sermos atemorizados, ou não nos desesperarmos, porque cremos num Senhor Todo-Poderoso, que conhece, que guia e guarda os nossos passos. Era para projetar essa frase, não era. Está tudo certo. Em terceiro e último lugar, não devemos nos sentir esquecidos, por mais que esse sentimento bate à nossa porta, porque o Deus que nós servimos, Ele quer o melhor. Olha o final do verso 11 aí. Vamos ler de novo atentamente aí o final do verso 11. São pensamentos de paz. Vamos ler todo o verso e aí fecha com o final, né? Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. O povo de Israel, neste texto aqui de Jeremias, eles estavam numa situação muito complicada. Sem sombra de dúvidas, esse sentimento de achar que eles estavam esquecidos, estava ali à flor da pele. Jeremias começa ali o seu ministério, e no decorrer o reino do norte é tomado pelos assírios, é conquistado. Israel cai. E ele está profetizando no sul, e o Senhor vai mostrando para eles que Judá não ia demorar muito não. O reino do sul não ia demorar muito não. Ele está aqui num cenário internacionalmente problemático. 3 grandes nações estavam aqui brigando por um pequeno pedaço de terra estratégico
no Oriente Médio. Olha que coisa, né? A pequenez no sentido de terra de Israel, o quanto foi importante para as grandes nações ao entorno. Ao sul, o Egito. A Síria dominando, mas a Babilônia já chegando com tudo. E Jeremias está ali no meio disso tudo, tentando fortalecer o povo. E o povo, né, estava fazendo o quê? Depositando demasiada confiança, muita esperança nos seus governantes, e por meio de acordos errados dos seus governantes, esqueceram do povo, de fato, né, esse sentimento estava tão próximo, porque os governantes já esqueceram do povo, fizeram acordos aí, alianças erradas, e toda a destruição, né? A história só se repete. Nós, quando depositamos demasiada confiança em nossos governantes, acima da confiança que nós devemos depositar em Deus, o que acontece? O choque, né? Lidarmos com a situação ruim. O Senhor aqui levanta Jeremias, que vai confrontar o povo de Israel. Volte, se arrependa dos seus pecados, volte ao Senhor, abandone a idolatria, abandone tudo isso que está cercando vocês, e que está afastando vocês de Deus. E o povo continuou em seus delitos, e aqui o Senhor direcionou a profecia de que a Babilônia ia tomar o poder e durante 70 anos ia dominar. E Jeremias tem a missão desagradável, né, de chegar e anunciar para o povo, a Babilônia vai vir aí, o Egito não vai aguentar nada, e vai ter que exílio mesmo, vai exílio para todo mundo por causa do pecado do povo, por causa do desvio do povo. Jeremias ficou ali, né, e ele permaneceu enquanto alguns foram levados. Por isso que é tão chocante, a linguagem é poética, mas é muito chocante em Jeremias e Lamentações. O cenário, aquilo que ele estava vendo, imagina, nós aqui pelejando com tantas coisas para reformar o templo, tudo que tem, e aí vem alguém de fora e começa a destruir tudo, né? E a gente assistindo. Só que é mais poderoso que nós não temos como enfrentar esse inimigo. E a gente assiste tudo isso sendo destruído. Era o que o profeta Jeremias estava vendo. Ele anunciou a queda, mas também anunciou o cuidado de Deus, a restauração de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, não são poucos os momentos que nós achamos que somos esquecidos. Não são poucos. Talvez o seu caso seja o de que você tem se sentido esquecido pelos seus pais. Meus pais não lembram mais de mim, meus pais se esqueceram de mim, e eu busco fazer isso, busco fazer aquilo, mas eles dão mais atenção para outros, mas se esqueceram de mim. Talvez a sua situação seja de que os seus filhos, você está tomado do sentimento de que os seus filhos esqueceram de você. Meus filhos não querem saber mais, não ligam para mim, me abandonaram. Talvez a sua situação seja de que o seu cônjuge está distante, está disperso, mal se falam. E você tem se sentido esquecido, abandonado. Talvez a sua situação seja de que você observe e olhe e fale, parece que o pastor se esqueceu de mim. Este pastor se esqueceu de mim, não me dá atenção. Talvez a sua situação seja essa, de que colegas, amigos tenham te abandonado, e aquele sentimento de, poxa, eu estou abandonado, estou esquecido, estou largado neste mundão. Talvez uma dessas coisas esteja acontecendo, talvez todas estejam acontecendo ao mesmo tempo em nossas vidas. Hoje não é difícil percebermos nas pessoas, né, o quanto este sentimento de solidão tem tomado a todos nós. Às vezes, nas dificuldades dos nossos relacionamentos, nós esperamos muitas outras pessoas e, sem sombra de dúvidas, quando isso acontece, nós nos decepcionamos. E esse sentimento de abandono toma as nossas vidas. Às vezes a gente não sabe o que compartilhar, até onde ir, às vezes a gente não sabe nem o que a gente quer. Mas o sentimento de abandono, o sentimento de fui deixado, largado para trás, nos toma. Às vezes a gente dorme com esse sentimento de solidão. Às vezes ele acorda com a gente, ou acordamos com ele, enfim, ele não nos abandona. Nestes momentos tão delicados, em que às vezes a gente está tão sensível, nós precisamos cada vez mais compreender e perceber
E o Deus que nós cremos, que nós estamos falando aqui nesta noite, é aquele que sabe, é aquele que tem pensamentos a nosso respeito, e são pensamentos de paz, não de mal. E é aquele que quer nos dar um futuro cheio de esperança. Em momentos como esse, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos perceber que de muitas maneiras, e até de modo inusitado, o Senhor está sempre abençoando os seus filhos e filhas. O Senhor é aquele que pensa o melhor a nosso respeito. O Senhor é aquele que começa uma boa obra em nossas vidas. O Senhor é aquele que trabalha o nosso caráter. E o Senhor é aquele que nos mantém seguros e firmes em tudo aquilo que Ele começou. Isso é bênção demais. Isso é bênção demais. Esse era o cenário lá da saída do cativeiro. E eu vou caminhando para o final, enquanto o Ministério de Louvor vem à frente, para reafirmar com você, Igreja de Cristo, que no íntimo do nosso coração se encontra um precioso terreno, onde o Autor da vida planta as melhores sementes. O que eu quero dizer com isso, igreja? Eu quero dizer que quando nós de fato cremos no Deus que está no controle de todas as coisas, nós sabemos que Ele sonda lá no mais profundo o nosso amor para com Ele, a nossa fé para com Ele, a nossa vida que a entregamos a Ele, e se de fato assim acontece, ali está um solo tão belo, está uma terra tão bacana, tão boa, tão cheia dos nutrientes celestiais, para que o Senhor plante em nós a semente do renovo, a semente do fortalecimento, para que quando os sentimentos, a ideia de estarmos sozinhos venha a nós, a gente possa ter paz com o Senhor e falar, não só situações externas, difíceis, mas o Deus que já está trabalhando dentro de mim, é aquele que está me ajudando para lidar com qualquer um dos problemas. Eu não estou só, eu não estou só, eu não estou abandonado, eu não estou largado, eu não estou sozinho nesta vida. Mas o Deus que está no controle de todas as coisas é comigo, é por mim, é o Senhor que tem os pensamentos de vida, de paz, não de mal, mas de futuro, de esperança. Este é o Deus que nós cremos, igreja. E como é maravilhoso saber. E mesmo quando nós, às vezes, ficamos assim tão tomados das adversidades, o Senhor não se assusta com nada e há poder no nosso Deus para nos ajudar nas coisas mais complexas, assim como nos detalhes que estão à nossa volta. Eu queria chamar os presbíteros que viessem à frente, enquanto eu concluo dizendo: os lapsos de memória tomam a todos nós, meus irmãos e minhas irmãs. Muitas vezes nos sentimos esquecidos, assim como não lembramos que esquecemos de Deus e do próximo. O que é belo e reconfortante em meio a tudo isso é o fato de que o Criador, o Salvador, o Consolador não esquece de suas promessas e nem de cada um do seu povo. Meu irmão e minha irmã, não se sinta esquecido pelo Senhor. Às vezes nós, nas nossas limitações humanas, acabamos esquecendo. Mas o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que está no controle de todas as coisas, Ele não se esquece de nenhum de nós. E é nele que nós devemos sim depositar a nossa fé e confiança. Ele fez por nós o que jamais alguém poderia fazer. Diante da nossa injustiça, Ele enviou seu Filho puro, santo, perfeito, para morrer pelos nossos pecados, para nos assegurar uma vida e uma vida eterna com Ele. E Ele não se esqueceu de nós. Ele não se esqueceu do problema que nós estamos enfrentando hoje, ou Ele não está distante daquilo que vai acontecer amanhã, mas Ele é o Deus presente. Nós precisamos cada vez mais, Igreja de Cristo, buscarmos nos achegar a Ele.
buscarmos orar, buscarmos conhecê-lo por meio da sua palavra, buscarmos comunhão uns com os outros, para que quando esse sentimento de esquecimento vier sobre nós, eu estou abandonado, todos me abandonaram, todos me deixaram, nós venhamos a lembrar de que quando nós andávamos longe do Senhor, Ele veio ao nosso encontro por meio de Cristo Jesus. Possamos nos apegar a esta fé, a esta esperança.